Vou agora aos Estados Unidos para poder conversar com a nossa correspondente lá, porque o presidente Donald Trump voltou a insistir que os Estados Unidos precisam do controle da Groenlândia por uma questão de segurança nacional. Durante uma cerimônia no Salão Oval, ele respondeu à nossa correspondente, a Patrícia Vasconcelos, sobre os limites impostos pelo governo local. Vou conversar com ela aqui, que ela vai contar para a gente aqui, a Patrícia. Patrícia, conta para a gente como foi essa conversa com o presidente Donald Trump. Muito boa noite, obrigado pela presença. Imagina. Obrigada. Boa noite, Leandro. Foi o grande assunto do dia por aqui hoje, né? A reunião das autoridades da Dinamarca e Groenlândia com o vice-presidente J.D. Vance e também o Marco Rubio, que é o chefe da diplomacia e também lidera o Conselho de Segurança Nacional. O presidente Donald Trump tinha um evento na agenda hoje. Eu estava no pool estrangeiro representando a imprensa estrangeira aqui na Casa Branca, então o SBT teve esse papel importante hoje aqui na Casa Branca de representar a imprensa estrangeira. O evento era um evento sobre a importância do leite. Enfim, aí ele estava com os produtores, né, do setor ali no Salão Oval, mas a pauta internacional, obviamente, que predominou. Então, eu tive a oportunidade de perguntar ao presidente dos Estados Unidos sobre, né, a reunião que tinha acabado de acontecer, depois que os ministros de Relações Exteriores da Groenlândia e da Dinamarca, depois que eles saíram aqui da Casa Branca, eles deram uma coletiva de imprensa na embaixada da Dinamarca aqui na capital dos Estados Unidos e, obviamente, eles falaram sobre a percepção deles do encontro. Então, era o primeiro momento que o presidente Trump iria falar, né, sobre o lado de cá depois da reunião e foi isso que eu perguntei a ele. Vamos ouvir. Foreign Minister of Greenland, she said a while ago in a press conference in an embassy of Denmark that she made very clear in the meeting that happened here in the White House what are their limits. She also said that it was a very respectful meeting. Are those limits going to be respected? Well, we're going to see what happens with Greenland. We need Greenland for national security, so we're going to see what happens. They're going to brief me on the meeting right after this conference. In fact, the sooner I get you out, the faster I'm going to know exactly what happened. But we have a very good relationship with Denmark, as you know. We'll see. But, we're doing the Golden Dome. We're doing a lot of things, and we really need it. If we don't go in, Russia's going to go in, and China's going to go in. And there's not a thing that Denmark can do about it, but we can do everything about it. Patrícia, o sentimento é que realmente deve haver alguma ação do governo norte-americano lá na região, né? É o que demonstra o presidente Donald Trump, que ele já está decidido, não é isso? Qual o seu sentimento aí, você que está aí de perto? É esse, que ele está decidido. Ele foi muito diplomático na resposta, né? Dizendo que tem muito respeito, né, pela Dinamarca, vamos ver o que vamos fazer, mas ele tem dito muito claro, né, sem dar voltas, de que, enfim, eles vão ter que aceitar o que ele deseja, né, que é ter a posse da Groenlândia pelo bem ou pelo mal. Então, ele não usou esse tom hoje na resposta, foi um tom, assim, né, mais diplomático, mas o objetivo está muito claro, Leandro. Então, e a gente vê os europeus, né, se organizando. Na França hoje, né, as autoridades francesas falaram muito claramente que é preciso levar a sério, né, as palavras do presidente Donald Trump e que eles precisam se organizar, Leandro. Então, é um novo momento que a gente vive com esta questão da Groenlândia também. Ok. Patrícia, muito obrigado, viu? E mais uma vez você, brilhante como sempre, fazendo seu trabalho exemplar aí, cobrindo para a gente aqui, para o Brasil, para o SBT News e SBT, mostrando o talento, o seu trabalho aí primoroso na Casa Branca como correspondente. Mais uma vez, parabéns, viu? Pela pergunta, parabéns pelo trabalho. Agradeço. Eu volto agora com o Luiz. Boa noite, querida. Obrigado. Volto com o Luiz aqui. Luiz, o que a gente percebeu com a conduta do presidente norte-americano Donald Trump, com a pergunta da Patrícia Vasconcelos, é que ele já está determinado a fazer essa invasão, né? A gente citou aqui em vários momentos no News Noite o interesse do governo norte-americano naquela região da Groenlândia, né? Minerais raros naquela região, é uma região militarmente que
para os Estados Unidos. É uma região estratégica, porque ali pode ser a entrada de países e de militares por parte da China e também da Rússia. Há a presença desses dois países lá também naquela região. Então, há uma estratégia militar e também, ao mesmo tempo, interesse econômico naquela região. Você acredita que isso pode acontecer? Qual a consequência disso, Luiz? Isso colocando na mesa a OTAN e também a Europa, que deve sair em defesa da Dinamarca. Eu colocaria, além disso, outra questão. Estima-se que as rotas de navegação no Ártico, é tudo congelado, aquele mar lá no Ártico é tudo congelado. Estima-se que com o aquecimento global abram-se novas rotas de navegação. Então, além de minerais raros, além da questão da defesa, você vai ter uma questão comercial muito forte com mais rotas de navegação naquela região. Se o presidente Donald Trump realmente insistir com uma ação militar, isso pode causar, em última instância, o desmantelamento da OTAN, a Aliança Militar Ocidental. Por quê? Porque a Dinamarca que tem a responsabilidade sobre a Groenlândia. Muito provavelmente, e a Dinamarca é um país da OTAN. Se os Estados Unidos fazem um ataque militar contra a Groenlândia, que é um território vinculado à Dinamarca, isso pode fazer com que a Aliança Militar Ocidental ela se desmanche. Isso é o que adoraria, que a Rússia adoraria que acontecesse, que a China adoraria que acontecesse. Então, por isso, os americanos eles pensam em outras opções, além de um ataque militar. Os europeus não querem que isso aconteça e já falaram que vão mandar mais tropas para a região, porque se o argumento do Trump é que a área não é defendida de forma razoável contra a China e contra a Rússia, a Europa vai mandar mais tropas. A gente lembra que a Europa não é atualmente um grande poder militar, mas vão mandar alguma coisa com um símbolo mais político. O que os Estados Unidos cogitam, além da invasão militar, seria a aquisição da Groenlândia. Isso quem diz é o secretário de Estado, Marco Rubio. Então, Trump já falou em pagar até $5 mil para cada cidadão. Tem 57 milhões de cidadãos lá para fazer com que eles votem para uma anexação, para que os Estados Unidos, para que a Groenlândia se torne o mais novo estado americano. Mas tem uma terceira opção que muitos analistas vêm falando atualmente, que é a adesão por osmose. Exatamente. Ele não faria uma invasão militar, não faria a compra, mas acirraria, ou seja, melhoraria os laços com a Groenlândia, investiria muito dinheiro, construiria estradas, tem menos de 100 milhas de estradas construídas, ele construiria mais portos, pistas de pouso, colocaria mais escolas, acredita-se que só 70% da população da Groenlândia tem acesso à internet. Então, empresas americanas levariam toda essa infraestrutura e fariam acordos de cooperação e parcerias, até um momento em que a Groenlândia perceba que não pode mais prescindir, não pode mais abrir mão da ajuda dos Estados Unidos. Aí sim seria o momento de falar, groenlandeses, será que não é melhor agora vocês fazerem um plebiscito, vocês fazerem um voto no parlamento para deixarem de ser parte da Dinamarca e começarem a ser parte dos Estados Unidos? Ou seja, isso envolveria uma anexação, mas sem violência e sem necessidade de compra. Então, são essas as opções que estão na mesa do presidente Trump neste momento. A Groenlândia aí que tem 57 mil habitantes, né? Agora, Luiz, você acredita que a Dinamarca deve ceder aí para um acordo com o governo norte-americano? A Dinamarca dificilmente, inclusive a reunião que aconteceu hoje, a Dinamarca mostrou, tanto a Dinamarca quanto a Groenlândia, mostraram que não aceitam, não há um acordo. Eles não querem ceder a soberania da Groenlândia para os Estados Unidos. Há um artigo na Constituição dinamarquesa e da Groenlândia que a Groenlândia pode fazer
um voto para se emancipar da Dinamarca se a Groenlândia quiser. Mas, no momento, a maioria da população acha que, apesar deles terem críticas a um passado colonial feito pela Dinamarca, não seria o momento agora de se unir aos Estados Unidos, porque eles olham a ação do Trump mais como uma tentativa de tentar levar os seus recursos naturais. E esse argumento do Trump de que ele precisa da Groenlândia para se defender é um pouco questionável, porque nessa era de mísseis, é claro que se você tiver um míssil, uma defesa antiaérea posicionada mais perto dos seus adversários, como Rússia e China, ele tem uma tendência maior de conseguir interceptar ataques. Mas a Groenlândia nunca falou que os Estados Unidos não poderiam colocar forças lá. A gente tem a Polônia, por exemplo, que tem mísseis da OTAN e estão praticamente ali na fronteira com a Rússia. Então, o que muitos estão especulando é que talvez não só obter riquezas, melhorar a defesa dos Estados Unidos, mas haja um apetite do presidente Donald Trump de conseguir aumentar o território dos Estados Unidos e começar a figurar na história americana como um presidente que conseguiu colocar mais um estado no território americano, que nem eles compraram o Alasca lá no passado, talvez o Trump queira ter o mérito de expandir novamente o território americano. Agora, Kawaguchi, essa pretensão do presidente Donald Trump, se ele conseguir fazer isso, agrada a população norte-americana, Kawaguchi? Porque lá no mês de novembro haverá eleições de meio mandato no Congresso Nacional. E há um questionamento muito grande, até um medo por parte do governo norte-americano de perder bancadas, cadeiras lá do partido. E Donald Trump perder apoio e sofrer até um pedido de impeachment. Essas ações do governo norte-americano, a pretensão de invadir a Groenlândia, agora com a atuação na Venezuela, que é uma forma que ele fala lá para os seus apoiadores e em discurso com os ministros, ele fala que é até uma forma de ajudar a Venezuela, de fazer com que o governo norte-americano consiga recuperar o que foi que investiu lá atrás na Venezuela. A mesma coisa ele fala em relação a Cuba. Como é que você analisa essas ações do governo norte-americano? Isso pode ajudar ou pode atrapalhar o Donald Trump nessas eleições do mês de novembro? Trump tem uma lógica de diplomacia internacional baseada em transações, ou seja, transacional. Ele não está muito preocupado com as leis internacionais, mas ele está preocupado com o que os Estados Unidos vão ganhar de uma ação. Foi, por exemplo, o que aconteceu na Venezuela, em que ele fez a captura do ditador Nicolás Maduro e falou que os americanos teriam acesso às reservas de petróleo da Venezuela. Muito provavelmente, o que ele vai fazer em relação à Groenlândia é trazer argumentos semelhantes, falando, olha, nós vamos ficar mais protegidos, estamos vivendo num mundo mais perigoso, em que temos o aumento da ameaça da China, da Rússia estaremos mais protegidos, teremos acesso a terras raras, teremos acesso a uma série de minerais que nós precisamos. Isso vai ser muito lucrativo para os Estados Unidos. Provavelmente, esse será o argumento. Para você ter uma ideia, Leandro, ainda hoje também tramitava no Congresso americano uma lei para impedir os Estados Unidos de fazer novas ações militares dentro da Venezuela. E havia até uma maioria para passar essa lei, o que dificultaria a ação do presidente Trump na Venezuela, mas em um movimento de última hora, ele conseguiu a maioria necessária para que essa lei não fosse aprovada. Então, o que a gente consegue ver é que, apesar da população americana, talvez a princípio, não ser tão favorável a esse tipo de ação expansionista dos Estados Unidos, ele ainda tem uma base de apoio muito forte dentro do Congresso, que permite a ele tomar esse tipo de ações. Ok. Querido, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui no News Noite, viu? Um prazer imenso recebê-lo aqui. Obrigado mesmo. Obrigado, uma boa semana. Obrigado, querido. Muito obrigado.